Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu tenho aqui o prazer de receber a nutricionista esportiva Lenise Bismarck. Muito obrigado, Lenise. Vamos aqui falar sobre a alimentação para quem quer treinar, para quem saiu do sofá e encarou a atividade física. Muda a alimentação ou pode seguir com a vida normal, comendo o que já comia? Não é bem assim. Tem que ir com calma, né, Wendel? No começo, nesses primeiros 30, 60 dias, dá sim para a gente começar a fazer uma adaptação nessa alimentação que esse indivíduo já tinha. Tá? Mas aí depois a gente vai ter que inserir alguns alimentos e fazer algumas substituições. Uma pessoa estava sedentária, resolveu pular, em vez de ir para a caminhada, ir direto para o Ironman. A gente faz de que maneira a alimentação? O que é que tem que ter a alimentação gradualmente? O que é que vai sendo inserido na vida das pessoas a partir do momento que ela decide fazer atividade física? Porque a atividade física, de uma certa maneira, é viciante. Sim. Você começa, faz 1 quilômetro, de repente você já está fazendo uma maratona. Exato. A Nutri está nesse caminho. Quanto isso daí vai acontecendo? O que é que vai adicionando? Vai diminuindo no início, aumenta no fim? Como é isso? Não, sim. Primeiro que, falando não só da rotina nutricional, né, mas da rotina de treinamentos. Uma pessoa saindo do sedentarismo e ela indo direto para uma atividade de alta intensidade, que seria uma meia maratona, uma maratona, um Ironman, ela vai ter que passar por todo um processo de acompanhamento, de planejamento desse cronograma, né? Certo. Porque não vai ser assim, sair de 1 quilômetro para 20 da noite para o dia. E aí a alimentação, ela acompanha isso daí, porque esse indivíduo vai ter um gasto maior e com isso a gente vai ter que compensar esse gasto. Lógico que com alimentos adequados, mas aí a ingesta calórica dele sim vai aumentar. Quando se decide por uma atividade dessa, já precisa de uma nutrição acompanhada do início ou pode fazer, não, só vou na nutricionista quando já tiver indo 2 meses na academia? Não, o correto... Mas há quem pense isso. Tem. Eu pego muitos pacientes assim que com 3, 4 meses depois de iniciar uma planilha de atividade física e aí depois é que vem procurar nutricionista, porque viu que durante um treino o rendimento caiu, que teve uma baixa, né, da pressão durante o treino. Então aí depois de um acontecimento desse é que vem procurar nutricionista. Mas o ideal é que você faça desde o princípio, porque aí você já bem acompanhado, tanto da nutricionista como do educador físico, dá pra gente fazer sim um trabalho bem balanceado. Como é que a nutrição trabalha? Quais são as 3 classes de alimento? O que é pensado nesse sentido? Em relação ao treinamento, normal, tá. É valorizado o quê? Proteína, carboidrato? Aí vai depender do protocolo aplicado, né? Porque como trabalhamos com o quê? Com os carboidratos, as proteínas e as oleaginosas. Então, certo. Dependendo do protocolo que seja aplicado para aquele indivíduo, e aí sim eu vou ter que calcular essas porcentagens. Certo. Vamos supor que esse indivíduo começou a praticar atividade física, mas esteja no processo de emagrecimento. Certo. Então, podemos dar uma reduzida nesse carboidrato e aumentar a ingesta. É o que já está começando a cair na boca da galera, o low carb, né? O low carb, né? Isso? Que tem muitas pessoas que estão fazendo por conta. O que significa isso? Algo em torno de quê? Diminuir o carboidrato? Exato. Não é pouco carboidrato. Exato, é pouco carboidrato. É possível cortar qualquer tipo de carboidrato? Por exemplo, a minha vida agora não tem carboidrato nenhum. Não. Carboidrato zero. Não, nada. Onde é que está o carboidrato? Está incluído nas massas, né? Nos pães, então, nas raízes. A pessoa que cortou o pão, cortou o macarrão, cortou farinha, cortou tudo isso, cortou o carboidrato? Não, ainda tem carboidrato em Tem carboidrato em fruta? Tem. Então não. Que seria não a frutose. A frutose é um carboidrato. Exatamente. O que é o carboidrato? O carboidrato, ele é um nutriente com uma certa taxa de... deixa eu ver como é que eu vou sendo mais direta. É um nutriente ele dividido em 3 categorias: alto, médio e baixa intensidade calórica. Certo. Ok? O pão, ele está aí classificado no alto.
Certo. Tá? Aí as raízes, dependendo do tipo de raízes, a mais comum hoje em dia, né, o pessoal sempre cai na batata doce. Certo. Ela tem o índice dela é moderado. Então, Certo. por aí é que vamos sim fazendo a montagem desse cardápio. Certo. Exemplo, uma pessoa mora em Maceió, um nordestino por natureza. Sei. Não consegue viver sem o feijão com arroz e farinha. Ele tem 3 tipos de carboidrato já para iniciar o almoço dele? É isso? Mas sempre a farinha, né? Não, Sempre a farinha. gente pode dar uma substituída. Mas você está no Nordeste. Se você tivesse Mas no o arroz e o São feijão Paulo... tá lá. Então, mas o pessoal não vai tanto na farinha lá no Sul. Aqui faz o... Eu sei, aquele pratinho, né? Não dá pra dar uma brincadeira que no Nordeste que tipo, se o homem gosta de mulher, eles gostam muito de farinha hoje. Né? E farinha muito mais. Essa foi boa. Não, mas assim, eu prezo muito pela questão do comportamento alimentar. Então, muda muito, sim, a região, a religião, né? Onde esse paciente ele está inserido. Então, eu não posso simplesmente cortar um certo alimento de um dia para a noite. Mas por que a farinha virou um vilão de última hora? Não, ela não é um vilão. É porque, assim, nesses protocolos para o processo de emagrecimento, dá para a gente cortar algumas coisas que esse indivíduo ele está habituado a ter uma ingesta maior. Então, tem alguns que preferem que não, corte, porque se for só para reduzir, eu não vou conseguir comer aquilo dali. Qual o problema principal da farinha? Que ela é pouco calórica, ela é muito calórica, ela não oferece nutriente... Na verdade, ela não oferece tantos nutrientes, e dependendo do que você vai adicionar nessa farinha, porque nem sempre ela é só a farinha branca, aí vem a farinha de mandioca, aí às vezes a pessoa pode colocar ali, acrescentar uma pimenta, um bacon, alguma coisa para dar essa incrementada. Então certo. Isso acaba deixando ela um pouco mais calórica. Mais calórica. Mas em si a farinha ela não é não é o vilão, tá? O vilão em si na alimentação são as quantidades. Então podemos moderar isso daí. A gente, até para abandonar um pouquinho o carboidrato na discussão, há sempre mitos, e eu estou bem focado na região Nordeste, cortei o pão. Não como mais pão. À noite, só um pacotezinho de creme crack e está tudo resolvido. Uma manteiguinha. Uma manteiguinha com um pacote de creme crack, está tudo certo. Tudo certo. Não é assim. Tem algumas substituições que entrou em moda, né? Uhum. O pão é um deles. Porque pão não pode, porque pão engorda. Minha gente, o pão é inocente nessa história. O vilão aí, na verdade, são os pacientes. São indivíduos que querem comer 3, 4 numa noite. Um pão assim. ou 6 maçãs? Um pão pode ser. 6 maçãs, não. A gente pode diminuir essa quantidade. A dúvida é isso. Eu digo, isso daí é caso real, porque fui eu que passei. Eu digo, eu corto o pão, cheguei, peguei, digo, nesse momento da noite que eu mais como, vou comer 6 maçãs. 6 maçãs. Não. Até porque tem como a gente deixar esse pão, nutricionalmente falando, ele melhor. Então, certo. assim... Como é que isso acontece? Podemos associar esse carboidrato desse pão com alguma proteína. Certo. Então, de repente, um pão com ovo, um pão com queijo, um pão, de repente, com um patê de atum. Certo. Isso aí, o carboidrato associado com a proteína, ele é o conjunto perfeito. O problema não é o pão, seria assim, o pão com o queijo e o presunto adicionado com o ketchup e a maionese. Exatamente. Que é o que quase todo mundo faz. Aí entra aí o industrializado, né? A maionese, o ketchup, então... Entrando no industrializado, qual o problema do industrializado? São quantidade de sódio, né? De açúcares para poder conservar aquele alimento. Certo. Porque aquele alimento para estar naquela prateleira, para ter aquela vida útil dele lá, para passar 6 meses, 1 ano, ele tem que ter alguma coisa para manter lá. Então, normalmente tem um sódio ou um tipo de açúcar para poder manter. Qual o problema do sódio? Bom, a maioria das pessoas hoje, né, eu trabalho com a questão da hipertensão, mas também a questão da retenção, que para atletas também nem é interessante. Certo. Começando pela retenção, por que não é interessante para o atleta ter retenção? E o que é a retenção, antes de tudo? É a retenção.
Tá. Normalmente as mulheres são as que reclamam mais, né? Certo. Chegando naquele período pré-menstrual, então já dá aquele inchaço normal. Então você, começando a consumir um pouco mais desses tipos de alimento, você consegue ficar mais retido. Homens também acontece isso, mas mulheres já é um processo maior. Mas o que é que retém? Retém água? Retém Isso, o quê? líquidos, isso. Líquidos em geral. Isso. Então, exemplo, uma pessoa, veja se o meu raciocínio está correto, uma pessoa que domingo resolveu comer uma feijoada de latinha. Ela comeu Ixi, 2 feijoadas de latinha sozinha, botou farinha com arroz, Sei. comeu sozinha essa Não sei porque eu tô achando que eu situação. conheço essa pessoa. Ah, essa pessoa por aí, conhece, se é fácil. Essa pessoa, no outro dia, ela está como? Em termos de retenção, estamos falando de retenção. Não, sim. Se, Tudo que ela bebe, ela reteve, ela tem mais água, ela tem mais gordura, ela tem o quê? É assim, vai depender sim de cada caso. Tem algumas pessoas que acabam sim fazendo esse processo de retenção, né? Outras não. Mas na verdade sim, no outro dia você vai estar um pouco mais retido, você vai, querendo ou não, por ser um alimento que tem um pouco mais de sal, um pouco mais de sódio, então você vai ter que a sua ingesta hídrica vai aumentar, né? Então, automaticamente, você já vai estar nesse processo de retenção. Porque o sódio, querendo ou não, ele já capta. É como o álcool. O álcool faz a mesma coisa aí. Ele dá essa retida nesse líquido intracelular. Então, isso aí é o que não é legal. Então, por isso que o aporte hídrico o que é que ele provoca nessa legal. célula? Ela já não funciona normalmente. Ela fica pesada para funcionar. Exatamente. Entendi. E a hipertensão? Por que se dá a hipertensão? Não, a hipertensão ela vai entrar nesse mesmo sentido. Nesse mesmo sentido, Exato. O fato de estar mais pesado força mais. Exato. E se esforça mais para isso. Exatamente. O calibre dessas veias para poder fazer esse, sendo bem direto, para fazer esse trajeto, né, do sangue nas artérias, então acaba que isso aí vai ficando um pouco mais pesado. O fluxo, ele já fica, ele fica reduzido. Certo. Você me falou que o problema no industrializado é o açúcar e o sal. Falou do porque tem vários tipos de conservantes. Você tem corante, tem uma série de coisas, né? Esses aí é porque são os mais conhecidos. O sal é uma luta mundial para que se diminua o sódio nos alimentos como um todo, principalmente no caso dos industrializados, né? Certo. O açúcar, nesse sentido, pode ser cortado eu sei que o sal não dá para cortar por completo, dá? Não, assim, a gente tenta... Sal zero, é possível? A gente corta o sal para adicionar naqueles alimentos, porque acaba que quando você compra esses alimentos, né, vai lá na prateleira no supermercado, você tirou aquele alimento lá, ele tem que ter algum sódio, ele vai ter que ter algum conservante. Certo. Então a pessoa, não, eu cortei o sal da minha alimentação, mas cortou na adição em casa, no preparo dos seus alimentos, mas acaba que esses outros que você acaba consumindo por fora, tem algum resquíciozinho de sódio. Então, você não corta 100%. Vou criar também uma situação hipotética. A pessoa acordou, tomou café da manhã, tomou um café. Tem sódio? Eu já ia perguntar do açúcar. Não tem. Não, sem açúcar. Café, não tem. Não. Em seguida, ela pegou uma banana. Tem sódio? Não, tem a frutose. Tem a frutose, mas ainda não tem o sódio. Ela seguiu, a vida foi almoçar. Ela botou um ovo, sei lá, um couve-flor e um pedaço de frango. Tem sódio? Tem, com certeza aí vai ter. Porque dependendo da preparação desses legumes, né, no vapor, então, a não ser que a pessoa não adicione nada, mas normalmente nesse vapor aí vai ter algum resquício aí, botar algum condimento para dar só um sabor. Era onde eu chegaria, exemplo. Na hora de se falar em substituição de sal, muito se fala em ervas. Sim. Por que ervas? Porque ervas não têm sódio. Exato. Ervas não têm sódio. Exato. Qual o papel dessas ervas? Há algum perigo de excesso em usar ervas? Exemplo, eu acredito que manjericão, alecrim, tudo isso pode ser considerado
sem nada, saudável. Isso, sem aditivos. Quem cozinha um pouquinho já sabe que dá para substituir o sal por isso e não perde nenhuma qualidade, porque, né? na verdade, a substituição do sal é mais pelo paladar. Então, as pessoas estão habituadas a se alimentar sentindo aquele gostinho. Aí, uma batatinha e tem que ter o arroz, o feijão, se não tiver, a pessoa já acha estranho. Certo. Então, essas ervas, elas chegam para dar essa melhorada no paladar e você conseguir fazer essa substituição. É mais Certo. pela questão do paladar. Mas não, exemplo, uma pessoa que queira ser radical, cortei o sal e cortei a erva também, não precisa disso não, Não né? precisa. Não, exatamente. Pode beber durante o almoço? Água. Água, não, o que eu digo é assim, até 200 ml você pode sim fazer o uso durante a refeição, né? Até porque tem algumas refeições que são um pouco mais apimentadas, né? Tem um temperinho a mais, então a pessoa não consegue comer sem se hidratar. Então eu digo que até 200 ml é permitido. Passou disso daí não, porque já dificulta o processo da digestão. Certo. Obviamente isso se estende para qualquer tipo de suco, Sim, né? Açúcar, posso cortar por completo? pode. Porque o sal, é difícil, você faria uma certa mágica se passar a vida sem nenhum sal. Eu acho que faria mal. Exato. A gente tem que ter sim... Qual a função do sal? Ele tem a nossa bomba de sódio e potássio, ela funciona assim. Então, tem que ter sal para o nosso organismo, para as nossas células funcionarem. Então, a gente não pode cortar 100%, entendeu? Pronto, o problema da hipertensão não é que eu não possa consumir nem um pouquinho de sal. Não, são as quantidades. Porque as pessoas, elas pecam muito pelo excesso, tanto do sal como do açúcar. Mas a gente sabendo moderar isso daí, tem como. A pessoa é hipertensa, mas... como é que minha avó, ela diz assim, a comida fria de sal, né? Quase zero. Mas tem alguma coisinha ali para dar um sabor. Não deixar tão insosso assim. Não deixar assim, tão né? insosso, entendeu? Mas lógico que vai do paladar. Eu tenho pacientes que, não, Lenise, eu consigo sim, cortei total, o meu feijão, o meu arroz, a minha proteína lá, o franguinho, não tem problema. Mas você sabe que em outras coisas, você vai comer fora, num restaurante, não tem como você, olha, hoje eu vou querer, por favor, meu prato vai ser sem sal. Não. Você sabe que vai ter algum resquício. Mas eu vou tentar ser mais radical ainda. Vai. Tirei todo o sal da minha vida, não como sal, não boto de jeito nenhum, não tem. Ainda fiscalizo se qualquer coisa que veio e entrou em casa tem sal. A minha filha veio da praia, tinha sal, eu não deixei entrar em casa. Eita, poxa! Cortei Tome logo um banho. Logo depois, saí, fui pra praia 10 horas da manhã, corri 2 horas e voltei. Eu vou sentir falta de sal? Vai sim. Por isso quê? que eu digo que tem que ter. É toda pelo funcionamento do nosso organismo. Nossas células, elas precisam sim desse aporte. Tem várias células que, para elas funcionarem, elas precisam daquilo. Então, a gente não pode dizer que vai cortar 100%. Por isso os isotônicos têm alguma questão de sal também ali? Exatamente, que você usa eles durante o percurso. Vamos falar aí de uma pessoa que vai fazer uma meia maratona ou uma maratona, os 42 quilômetros. Entra, sim, os isotônicos nesse percurso. Aí vai depender, lógico, do tipo de treinamento. E aí, na planilha, é montada assim, a cada tantos quilômetros, você vai ingerir 200 ml ou 500 ml daquele isotônico. Mas lembrando, só um detalhe, que o isotônico ele não precisa ser só aquele industrializado. Temos isotônicos naturais, sim. Quais? A água de coco é um exemplo A deles. água de coco. Exato. Outro motivo para encerrar isso e ir para um intervalo. Gosto da marca Gatorade, quero tomar sem fazer exercício. Tem um problema com isso? Tem. Tem sim, você não pratica atividade física, vai O que é que tomar acontece com Gatorade você? porque, já que ele tem uma quantidade de sódio ali, então, para que você vai inserir aquilo se você não está tendo aquele gasto, você não está transpirando, não está suando, perdendo, né, todo esse sódio, você vai consumir ele para quê? Não tem como. Olha, Só excesso. A gente vai voltar para falar com a Lenise Bismarck sobre como se preparar bem para uma maratona, para uma meia maratona, para um jogo de beach vôlei, todas as maneiras. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Quem doa sangue, doa
esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Estamos aqui com a Lenise Bismarck, estamos aqui falando de nutrição esportiva, nutrição como um todo, e a gente fala aqui, a gente já falou um tanto de sal, mas o açúcar, você recomendaria o corte drástico de açúcar? O corte drástico, não. Eu não aconselho, não. Eu acho assim, lógico, tudo tem que ter um objetivo, né? Se eu pego um paciente que ele está começando aí na vida esportiva, é atleta, está precisando eliminar peso, então sim, podemos fazer alguns cortes, mas não 100%. O que você consideraria um consumo natural de açúcar? Exemplo, café com açúcar, suco com açúcar? A ideia que eu passo para eles é que tentem reduzir ao máximo, né? Se eu pego um paciente que ele está acostumado a de manhã no cafezinho, adicionar lá 2 colheres de sobremesa de açúcar. Exemplo, então, aqui no trabalho a gente não toma café, a gente toma açúcar com café, não é isso? Ah, entendi. A gente só adiciona um pouquinho de café em cima do açúcar. Entendi. Vamos substituir, né? Vamos inverter. Mas esse paciente que está acostumado a consumir essa quantidade de açúcar no cafezinho de manhã, não posso chegar para ele e dizer corte 100%. Não vai. Mas pode ser gradativo? Reduzindo isso. Mas esse gradativo pode chegar a 0? Pode. Certo. Pode sim. Vai muito do paladar. Essa semana Qual o efeito disso? Exemplo, uma pessoa que conseguiu... Eu tenho um amigo assim. Eu tenho um amigo que ele cortou para ele, para a esposa, para a filha, todo e qualquer açúcar. Só deixou o açúcar natural, né? Sim, a fruta, sim. Mas a adição de açúcar ele cortou por completo e ele se sente a pessoa mais feliz do mundo com isso. Mas a ideia é essa, o resultado é esse. Então, vai muito do paladar. Então, o que é que tem de benefícios nessa troca? Lógico, o seu bem-estar, o seu paladar, né? Porque, querendo ou não, as papilas gustativas elas estão mais abertas para você realmente sentir o sabor daquele alimento. O açúcar age como o quê? Como um anestésico? Ele age como... ele dá aquela sensação, o açúcar como um todo, não só a adição do açúcar, mas um bolo, um brigadeiro, o que seja. Eles causam aquela sensação de bem-estar, né? Uma sensação gostosa, boa. Então, por isso que as pessoas são tão viciadas no doce. É pela sensação que ele causa. Mas você vai descobrindo outras coisas que você pode ter essa mesma sensação sem o uso do açúcar. Certo. Tipo... Dependendo da pessoa, tem gente que pratica atividade física só pelo fato de eliminação de peso. Mas a maioria dos pacientes que eu atendo já praticam por prazer. Então, você consegue sentir prazer, sim, na prática de uma atividade física, comendo só a sua frutinha, né, caminhando com seu cachorro, brincando com seu filho. E é porque é muito do psicológico, é muito da cabeça da pessoa. Essa associação de prazer e doce. A minha dúvida sobre o anestésico é que, exemplo, o açúcar, o exemplo do café aqui é muito legal, porque, exemplo, quando eu digo que aqui tem açúcar e se
uma pitadinha de café, é porque o café é muito ruim, entendeu? Ah, então, entendi. o açúcar, ele é um anestésico. Por exemplo, parece muito a história da pimenta, né? A comida tá pessimamente temperada. Por favor, a pimenta. Traz uma pimentinha. Porque aí a pimenta acabou com o gosto da comida por completo e o açúcar acabou com... Pode ser suco de qualquer coisa. De graviola, morango, kiwi, o que quiser. Laranja. Tascou uma dose cavalar de açúcar, acabou o gosto. Nesse sentido, o que é que acontece nesse paladar? Exemplo, a partir do momento que você vai diminuindo isso, o paladar faz o quê? Ele é mutável? Exatamente, porque você começa a sentir realmente o gosto do alimento. Né? Tipo um suco de laranja, um exemplo mais prático. Você adiciona ali o açúcar, na hora que você está consumindo ele, você não está sentindo o gosto da laranja. Você, querendo ou não, o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele vai procurando o sabor do açúcar e não da laranja. Certo. Então, a gente começa a trabalhar com essa questão de... Então, ele é viciante. Ele é viciante. Então, a gente começa a trabalhar com essa questão de redução do açúcar para poder ir acostumando o paladar a sentir realmente o gosto de verdade daquele alimento. Mas, exemplo, eu sou a minha família, embora seja da capital, minha família, metade da minha família, dos meus pais é do interior. E o ritual, diferente daqui da capital de Alagoas, você começava com algum tipo de entrada. Sim. Pequena. Depois vinha o tradicional feijão com arroz. Sim. Macarrão lá em casa só entrava aos fins de semana. Muito bem. Né? Começou bem. Não, eu tô falando do interior, né? E a carne você escolhia, mas sempre havia um espaço para sobremesa. Exato. Isso é um modo correto? Não tinha que ter a sobremesa? Como é isso? Na verdade, é porque após uma refeição grande assim, é automático o corpo da gente ele realmente pedir algo como se fosse assim para compensar. Então, normalmente é algo doce. Então, se você for lembrar aí, de repente as suas sobremesas poderiam ser um docinho, né? Um bolinho. Um doce de banana, um doce de goiaba. Exato, um Sim. Biscoitinho com a goiabada, algo desse tipo. Lá vem uma dose de açúcar nessa Lá história. vem uma dose de açúcar. Então, podemos substituir isso daí. Não é só porque é do interior, mas muitas pessoas têm esse hábito, sim, aqui. E aí podemos, sim, fazer essa substituição. Certo. Tirando esse açúcar, querendo ou não, dos industrializados, desse doce já pronto, para as frutas, de repente. Certo. Entendeu? Exemplo, a gente também fala muito da questão do açúcar por causa da questão da diabetes. Sim. Do diabetes. E aí, você tem nessa situação, quando você é atleta, no sentido disso, também a questão de você ver atletas correndo, Sim. gastando, de repente você vê ele pegando, eu estou dizendo atletas profissionais, Sim. no meio da corrida uma Coca-Cola e tomando. Tem Que alguns, é isso? Tem alguns que fazem. Eu não recomendo. Por tá? quê? Eu não recomendo. Certo. É pela dose de açúcar que tem nesse Mas qual a refrigerante. função do açúcar nesta corrida? Tá. A pessoa vem correndo lá, aquele treino, vai fazer uma maratona. E depois Certo. lá dos seus 18 quilômetros, 20, então esse açúcar no próprio organismo dele já vai dar uma caída. Então o rendimento desse atleta também cai. Ele precisa de algo para dar um up nesses quilômetros finais. Então, é por isso que entra essa Coca-Cola, esse refrigerante. Então ajuda Sim. também, exemplo, num dia, você durante o dia deu uma baixada de energia, pega um chocolate, come o chocolate e melhora? Isso acontece, melhora. Melhora sim. Mas no caso dos atletas aí, eles usam sim o refrigerante, mas aí na parte nutricional, né, no protocolo que eu uso com eles, aí eu já não passo o refrigerante. Mas tá? assim, Entra outras, mesmo em entra casos outras... do dia da prova? Sim, exatamente, no dia da prova. E aí tem outros Durante o dia de suplementos. jeito nenhum, né? Não. Mas durante esse trajeto... A pessoa cortou o açúcar na vida toda, chega pra malhar, come uma Coca-Cola com um chocolate. Isso não é legal. Mas aí existem os suplementos, Wendel, pra gente usar aí vamos dizer assim, no lugar desse refrigerante que Certo. esses atletas fazem esse consumo. Existem suplementos, sim, à base de carboidratos em gel, em formatos de bala, que você pode, sim,
fazer o uso dele, adicionado com uma certa quantidade mínima de água para ele poder fazer essa digestão. E ele sim, por ser um carboidrato legal, e aí ele vai funcionar assim. A pessoa que cortou o açúcar, não está consumindo, mas está fazendo atividade sempre forte, ela pode ter fadiga? Pode sim. Por isso a necessidade de uma nutrição esportiva consciente. Exato. Como você, porque vira uma matemática, como é que você consegue dizer assim, se eu comer demais eu engordo, se eu comer de menos eu fadigo, não consigo completar, como é isso? Porque assim, na consulta, né, que dura, pelo menos as consultas com atletas, vai de 1h30 a 2 horas, se pega um atleta mesmo. Certo. Então, nessa consulta eu faço toda essa anamnese, né, ver os horários de treino, os dias do treino dele. Eu treino segunda, quarta e sexta, então eu treino todos os dias. Sim, qual é o horário? Que isso influencia também. Eu treino às 5 horas da manhã, eu treino às 18. Então, tudo isso vai diferenciar, porque tem uma questão do preparo de pré-treino e pós-treino desse atleta. Certo. Então, eu monto lá um planejamento para ele de tudo que ele vai consumir antes desse treino, porque assim, toda a suplementação que vai ser usada no dia da prova, vamos testando ela durante os treinos, até ficar firme, né, tudo ok, e aí no dia da prova ele vai utilizar da mesma forma que foi planejado antes para os treinos. Aí acontece, vamos lá, no primeiro mês, aí eu vou lá, olha, com tantos quilômetros você vai consumir isso, 40 minutos antes, 30 minutos depois, tudo isso vem detalhado. A Lenise consumi aquele suplemento, mas eu fiquei com uma ânsia de vômito, me deu uma dor de barriga, algo desse tipo. Então, aí ele já relata para mim e aí já vamos ajustando, porque às vezes é só uma questão de compensar alguns horários. A meia hora foi curto o período, então vamos aumentar para 40 minutos. Então, tudo isso daí ele vai passando para mim, por isso que eu acho importante esse feedback que eu tenho com os pacientes, que eles vão relatando o que é que está acontecendo com o organismo deles no uso daquele suplemento e aí eu vou ajustando, mas é uma matemática. Segura aí a Lenise ainda volta aí para o terceiro bloco, a gente está indo para o intervalo, a gente volta já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos. Eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente. Foi consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Estamos aqui complementando a entrevista com Lenise Bismarck, nutricionista esportiva. Pode tomar suplemento? Qual a diferença de suplemento e anabolizante? Como isso daí pode melhorar o desempenho? Bom, primeiro que os anabolizantes, né? A nutrição, eu não trabalho com eles, tá? Fora. Só suplementação. Mas há confusão? Tá, sim. Tem confusão. Muitos pacientes já chegam, olha, porque eu quero usar isso daqui. Eu quero fazer um ciclo de tal anabolizante. Não, eu
Nutricionista, de forma alguma. Certo. Não entrem nessa. Se você entrar no Instagram hoje em dia, tá todo mundo ali acompanhando. Esse daqui é o que eu como no pré-treino. O que é o pré-treino, meu Deus? Pré-treino simplesmente é só a alimentação que você vai fazer antes daquele treino, que não tem nada de especial. As pessoas acham que é um alimento diferente, é uma bebida diferenciada. Não, não é. O que é comum no pré-treino? Comum no pré-treino tem que ter um carboidrato, né? Porque esse atleta ou esse não atleta, ele vai precisar de um aporte para poder executar com perfeição aquele treino dele, não passar mal, não ter baixas de insulina, nada disso. Não ficar com vontade de voltar para casa. Exato, para dar aquela baixa, aquele desânimo. Então ele precisa de um carboidrato para poder fazer exercer essa atividade física. Então, normalmente, o que é que se consome, né? Vamos jogar uma fruta, e normalmente é uma fruta com aveia, que é uma fibra, e joga um mel ou uma pasta de amendoim em quantidades pequenas. Aí, alguns atletas, alguns pacientes, não, Lenise, mas eu preciso de algo para dar um up naquele treino. Então, certo. De repente, durante um o treino, toma alguma coisa durante o treino? Depende do treino. Tipo, um treino de musculação, um treino de crossfit, uma corrida de 5 km, 10 km, que seja 1 hora. Para 1 hora de treino, não tem a necessidade de você fazer uso de nada durante o treino, tá? Certo. Porque aí é um espaço pequeno. A gente vê muito, né, nas academias, o pessoal musculação, 1 horinha de treino, mas está lá com as garrafinhas, um monte de coisa colorida, um monte de comprimido. Não tem necessidade disso daí, desse processo durante o treino. Pós-treino é preciso Sim. comer alguma coisa, o quê? Sim. No pós-treino, a gente tem que ter um aporte de proteínas, que é o que vai dar o quê? Que é o que vai restaurar essas fibras musculares, né? É o que vai dar esse aumento de massa muscular. Então, a pessoa quer perder gordura e aumentar no tônus muscular. Então, a gente precisa dessa proteína. Então, normalmente depois, aí tem um carboidrato sim, porque proteína e carboidrato, eles funcionam juntos. Essa proteína, ela só sintetiza com esse carboidrato, tá? Então, entra um carboidrato em quantidade reduzida, mas a proteína numa quantidade maior. E aí vai muito dos cardápios, né? Eu vou de acordo com o que esse paciente ele relata para mim que já tem o hábito de fazer o costume, né? Que é para não sair da rotina dele. Então pode entrar aí um ovo, pode entrar um frango, um atum, de repente um sanduíche bem elaborado com um patê de atum, alguma saladinha, o pão ele vai entrar aí como carboidrato. Normalmente é algo desse tipo. Ou alguns suplementos, tá? Que você pode usar como um shake ou uma vitamina. Lenise Bismarck, nutricionista esportiva, siga no Instagram. Muito obrigado. A gente vai para um breve intervalo na volta com o Jobson Shoa. A gente volta já. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Dengue, Zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui agora com o presidente da ADEME. Jobson, muito obrigado por ter aceitado. Jobson, a gente está com o Salão do Imóvel nos dias 2 a 5, é isso? Exatamente. Onde vai ser? Será no Centro de Convenções Ruth Cardoso, quer dizer, Centro Cultural Ruth Cardoso, do dia 2, como você falou, até o dia 5. A abertura será no dia 2, às 19 horas, e se estenderá a sexta, sábado e domingo, de 10 às 22 horas. Certo. Qual o objetivo do salão? Pois a ADEME, ela tem como trabalho dela fomentar os negócios na área do setor imobiliário. Então, como nós estamos passando por um momento, esse momento visto por todos de crise, a ADEME tem feito o possível para que a gente faça negócios. Em vez de estarmos pensando em crise, a gente está criando alternativas. Então, o Salão do Imóvel aconteceu, mas há muitos anos atrás. Sim. Nós temos todos os anos o Festival ADEME da Casa Própria, que é aquele junto com o festival, com o da Caixa, né, que todos os anos a Caixa faz, que é o Feirão Caixa. Aqui a gente faz o Festival ADEME da Casa Própria, pegando já junto com a Caixa aquele momento de muita mídia nacional. E tivemos uma grata surpresa, nós fizemos o último agora há uns 3 meses atrás, e foi um sucesso de vendas, um público compareceu, foi lá visitar e surgiram vários negócios. Então, nós pensamos de imediato fazer um evento maior do que o Festival ADEME da Casa Própria, porque esse é um evento ligado mais à população de baixa renda, ao Minha Casa Minha Vida. E vários construtores que são associados à ADEME, então pediram para que a gente pensasse num projeto maior, onde abrangesse não só o público de classe média, média baixa, e também o classe alta e altíssima, no caso, né? Então, lá nós teremos tudo isso. São 24 construtoras participando, ou seja, as maiores construtoras do mercado imobiliário de Alagoas estará lá presente. Algumas delas com mais de um stand e também com mais de um empreendimento, né? Nós temos 66 empreendimentos dessas construtoras, totalizando mais de 4.500 unidades à venda, onde empreendimentos, apartamentos ou casas que começam com valor de R$100 mil até R$3 milhões. Ou seja, tem para todos os públicos, para todos os gostos e para atendendo todas as necessidades. Quer seja o que tem menos até o que tem mais, e quer não só investir, mas quer também morar num local melhor, fazer uma mudança de patamar a partir do momento que você passa a ter uma condição melhor, ou às vezes a família aumenta, você tem um apartamento de 2 quartos, passa de 1 para 3, passa para um de 3 quartos. Então, assim, é um momento especial, porque você tem a possibilidade de comprar um imóvel e, ao mesmo tempo, você tem todos eles lá para que você faça uma visita. Os estandes das construtoras estão muito bonitos, vale a pena o passeio, né? E dá para você comparar diversos empreendimentos e diversas construtoras. Você terá também lá, além das construtoras, obviamente, as imobiliárias que estarão junto para fazer as vendas, e teremos também no Centro de Convenções, neste evento que é maior, as empresas que trabalham com insumos da construção civil. Então, para acabamentos, quem vai comprar um apartamento e já quer ver detalhes de móveis ou de outras coisas, lá também terá empresas desse setor, granitos, mármores. Então, você poderá não só fazer a compra, como já olhar alguma pequena mudança que você queira fazer. Além disso, nós teremos 3 grandes bancos participando do evento. A Caixa Econômica Federal, que já é uma grande parceira da ADEME, da construção civil aqui em Alagoas, mas teremos também o Banco do Brasil e teremos o Bradesco. Quer dizer, para que você também escolha, se você é correntista de um outro banco, faz a compra através de um financiamento bancário de um desses 3 bancos. A gente, em 2014, é conhecimento notório que tivemos uma grande crise. E a gente tinha já em 2017 já sinais de que poderia haver uma recuperação. Estamos em 2018, passamos o primeiro semestre, iniciamos o segundo semestre. Essa reação veio? Veja bem, o que aconteceu é que tivemos realmente uma crise muito grande, uma crise econômica, mas também, junto com ela, uma crise política
né? Nós tivemos aí um presidente que sofreu um impeachment, um outro assumiu, uma reação grande, uma divisão, né, até muito grande da população. Isso tudo afetou e muito a área econômica. Em 2017, houve sim uma pequena melhora, mas muito tímida. O que aconteceu, pelo menos? Nós deixamos de cair, nós estávamos caindo, nós tínhamos um PIB negativo e um PIB negativo alto. Passamos a ter um PIB positivo, pequeno, em 2017 e, atrelado a isso, nós tivemos aí começou em 2017 a queda da taxa Selic, que é uma grande aliada do financiamento imobiliário, e também uma inflação baixa. Quer dizer, nós temos hoje uma taxa Selic de 6,5%, a menor taxa Selic que nós já tivemos, e atrelado a isso uma baixa inflação. A meta da inflação prevista para este ano é de 4% e nós estamos abaixo da meta. Tudo isso vem beneficiar o setor imobiliário. Mas isso daí tem se traduzido em venda? Pois é. Então, como eu ia completar, o que vem acontecendo? Do ano passado para cá já começou a melhorar. Este ano, quando nós fizemos o Festival ADM da Casa Própria, já sentimos a diferença. Nós achávamos que ia ter um público, uma quantidade de vendas, algo em torno estimado em 50 milhões, e tivemos 80, quer dizer, foi acima do previsto. O que significa que tem muita gente procurando. Ficou parado sem fazer nenhuma compra, e apesar do desemprego ainda estar muito alto, mas quem está empregado hoje, ele já tem uma segurança de que dificilmente ele será desempregado, né? É uma tendência hoje de emprego. Você vê, o mês passado, o mês de junho, já foi um mês positivo, pequeno, pouco. Realmente a taxa de desemprego ela tem diminuído lentamente, a economia do país também tem começado a dar sinais, mas muito tímidos, é verdade, mas tudo levando a uma elevação, tanto do PIB como uma elevação do consumo, embora tímida, repito, mas melhorando. Então o setor imobiliário, a gente se baseia muito assim por estado como o São Paulo. Quando a crise se abateu no mercado imobiliário, aliás, em todos os mercados, mais especificamente no mercado imobiliário que nós estamos falando aqui, nós tivemos, o estado de São Paulo foi o primeiro a sofrer a crise. Porque lá é onde estão as indústrias, elas começaram a ver que não estavam vendendo, começa a paralisar. E o Nordeste, nós que estamos aqui no Nordeste, viemos sentir isso alguns meses depois, né? E a mesma coisa começa a acontecer agora. São Paulo já deslocou. São Paulo está vendendo muito mais do que vendeu o ano passado. Aqui está vendendo mais, mas não está na mesma velocidade que São Paulo. Mas acreditamos que até o final do ano haverá uma melhora, até porque em outubro teremos eleições, eu acho que começa a se acalmar, vai estar eleito aí um presidente novo, com respaldo político de uma eleição democrática. Então a gente acredita que em 2018 ele já começa a dar sinais de melhora depois disso, e em 2019 aguardamos um ano bem melhor. Quando se pensa nessa condição favorável, nesse terreno fértil para aumentar as vendas, o financiamento melhorou? Olha, hoje mesmo nós tivemos algumas notícias boas, né? A Caixa Econômica Federal, falando especificamente dela, aumentou o valor do financiamento através do FGTS. Baixou a taxa de juro para pessoa jurídica, ou seja, para quem vai construir. Tudo isso, quando você baixa uma taxa dessa, ela impacta de uma forma positiva, ou seja, os preços terminam baixando um pouco. Além disso, ela influi diretamente na taxa de juro para quem está comprando. E quem está comprando um imóvel, que compra ele para pagar em 20 anos, 30 anos, qualquer diferença mínima de 1% é uma diferença muito grande ao longo desses anos. Então, o momento, eu acho, sinceramente, que é o ideal para se comprar agora. Por quê? O imóvel, por estar passando por toda essa crise, o setor imobiliário, não recompôs ainda o valor de mercado. O imóvel em Alagoas, em Maceió especificamente, é um dos mais baratos do Nordeste. Então, comprar imóvel passa a ser, além de um bom investimento, ele é uma necessidade. Todos nós precisamos ter um local onde morar, ter um lar. E o sonho da casa própria, ele é de todo brasileiro. Então, se você está pensando em comprar um imóvel e está esperando, aguardando para o próximo ano, eu aconselho que compre agora, porque para o ano vai estar mais caro. Presidente, além da questão do financiamento, o fator das casas, das vendas de terceiros, de casas que não são novas, de seminovas, por exemplo,
impacta de alguma maneira, se relaciona de alguma maneira com os novos empreendimentos? Sim, muitas pessoas que vão adquirir um imóvel, muitas delas não têm imóvel, mas algumas já possuem. Precisam então, vender para poder comprar um maior. Exatamente. Como é que está essa relação no mercado? Está se vendendo imóveis de terceiros? Imóveis não novos estão sendo vendidos? Isso daí tem algum índice, alguma coisa que traga para vocês a possibilidade de tipo, olha, esse mercado de imóveis seminovos está movimentando, vai gerar isso para a gente no futuro? Olha, esse mercado, tanto o novo quanto o usado, ele mais ou menos se equivale. Até por conta disso que você está dizendo. Quem está vendendo um imóvel, a maioria das vezes é para comprar um outro. Acontece caso esporádico, a pessoa está se mudando da cidade. Mas na maioria de uma venda de um imóvel usado é para comprar um outro. Então ele está muito atrelado, sim. Obviamente a quantidade de imóveis novos é muito maior, porque tem as pessoas que vão ficando adultas, que saem de casa, que se casam. Hoje também tem muitos jovens, mesmo não estando casados, estão casando mais tarde e passa a se emancipar, passa a ter seu trabalho, seu emprego e já não quer mais morar com os pais. Então a venda do imóvel novo é muito maior do que o usado, mas ela tá próxima, sim. Em 2007, tivemos um boom, principalmente para casas populares. E a indústria, 2007, 2008, 2009, começou Minha Casa Minha Vida, muitas construções, muitos lançamentos. E se chegava um certo momento que, ao mesmo tempo que existia um aquecimento dessa economia, existia também dificuldades, a gente lembra dessas notícias dessa época, de mão de obra. Como está a questão da mão de obra hoje, 10 anos depois desse momento? Pois naquele momento houve uma falta grande de mão de obra. Nós tivemos que qualificar muitos trabalhadores, né, servente, para ele a ser classificado para ser pedreiro ou para uma outra atividade, por falta total de empregado. Hoje, infelizmente, para o brasileiro, não está tendo essa falta, por conta do desemprego que está altíssimo. E, sem dúvida nenhuma, o mercado, o setor da construção civil é um dos setores que mais emprega. Então, quando esse setor desemprega, como desempregou, é óbvio que há uma sobra e hoje nós não temos problema. Nós chegamos a ter problema não só vamos dizer, do pedreiro ou de outras pessoas menos qualificadas na obra, mas também de engenheiros. Houve uma falta muito grande. Hoje, infelizmente, não acontece. Mas nós esperamos que em breve esse país tem tudo para ser feito, né? É um país que tem uma infraestrutura toda necessária a se fazer. Nós temos problemas de esgotamento sanitário, problema de água, problema de estradas, de drenagem, ou seja, tem tudo para ser feito. E assim que o país resolver a questão econômica, tudo isso vai voltar e eu acho que vai voltar, inclusive, muito melhor. Acho que esse país é um país onde deverá empregar toda essa capacidade ociosa que nós temos hoje. Nós estamos hoje com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Eu acredito que a partir para o ano melhore, em 2020 também, e a gente volta aos patamares, como você falou. Acho que é preciso haver uma política de habitação forte nesse país, não só para o imóvel que é vendido, em que você precisa do financiamento imobiliário, que você tem a taxa e vai comprar e vai pagar, como também aqueles subsidiados. Como você falou, nós temos o faixa, o Minha Casa Minha Vida em diversas faixas. Você tem o faixa 1,5, o faixa 2, que ele é para venda e tem um subsídio do governo. Mas você tem o faixa 1, que é para a população que ganha de 1 a 3 salários mínimos. Esse tipo de imóvel, ele é fundamental que esse programa continue. Esse pessoal que precisa desse imóvel, ele tem que sair dessas áreas de risco, áreas insalubres, onde você tem construções feitas em encostas, sem água, sem esgoto, às vezes sem energia. E esse programa, ele praticamente dava casa, os valores eram muito pequenos, você paga 10% do que você ganha, ou seja, um trabalhador que ganha um salário mínimo não está com uma prestação menos de R$100. Então ele teria condições de pagar esse imóvel e esse programa ele é importantíssimo porque, primeiro, a construção civil, por empregar muito e por ter uma cadeia produtiva por trás dela, também que emprega muito, né? Porque quem compra uma casa, ou nesse programa, quando fazia a venda, praticamente, mesmo que doando, você está mexendo
imagina como uma cadeia onde você tem atrelado aí o aço, o cimento, a telha, os acabamentos de dentro de um apartamento, a cerâmica, a telha. Então, quer dizer, é importante que o governo veja isso, dê continuidade a esse programa, porque ele emprega diretamente, emprega indiretamente através desses outros setores ligados à construção civil e, além disso, tira essas pessoas de uma margem de risco, de um local que não é uma moradia digna e coloca uma pessoa dessa na moradia digna. Com certeza, nós teremos um Brasil melhor quando pudermos atender essa população. A gente sabe que em momentos de crise também você deixa de pensar tanto em atender uma demanda e começa a ter que se superar para a conquista dos clientes que estão disponíveis, e isso eleva o padrão independente da área. A gente tem visto uma elevação de padrão muito alta nos últimos 3, 4 anos também. No setor da construção civil, você falou que o Salão vai ter imóveis de até 3 milhões. Hoje você tem no Brasil, estou certo em cravar isso, uma das construções mais bem qualificadas do mundo? Com certeza. Não só no Brasil, viu? Vou dizer, aqui em Maceió. Nós temos construção aqui, não só de um padrão estético, que dá para se comparar com qualquer uma cidade do Brasil, por mais forte que ela seja economicamente, como também no rigor da construção. Tá? Nós temos hoje a norma de desempenho, que é uma lei nova e que todos os construtores, principalmente os que estão ligados à ADEME, cumprem rigorosamente essa lei. Então você tem aí que cuidar da acústica do empreendimento, são diversas as exigências que você deve cumprir. E eu diria que o imóvel de Maceió são um dos melhores do Brasil, sim, e com preços que estão bem aquém desses imóveis, não só do sul e sudeste, mas se você comparar com o preço em Fortaleza, comparar com o preço de Recife, aqui mesmo próximo, com o preço de Aracaju, com o preço de João Pessoa, o nosso ainda é o mais barato. Então, é por isso que eu acho que é importante nesse salão que as pessoas entendam isso, e que está, às vezes, muitas vezes, aguardando o momento ideal para comprar. Eu diria que o momento é esse. É esse exatamente por isso, porque os preços ainda estão num patamar que não foram recompostos. Convidativos. Convidativos, sim. Salão, a partir de amanhã, 2 de agosto, a 5 de agosto, que horas começa? Amanhã será a abertura oficial às 19 horas, certo, e estará aberta até às 22. Nos outros dias, ou seja, sexta, sábado e domingo, será aberto às 10 horas até às 22. Lá nós teremos uma praça de alimentação, quem quiser ir para lá pode almoçar, pode fazer um lanche. Teremos uma área específica para crianças, uma brinquedoteca, onde a criança pode ficar brincando enquanto que os pais podem estar procurando o seu melhor imóvel. Teremos lá também palestras interessantes para quem quer participar das palestras. Aí eu convido também pessoas ligadas ao setor da engenharia, quer seja engenheiros, técnicos, arquitetos, e também o público em geral, porque essas palestras, muitas delas, são interessantes para todo o público de Maceió. Valor para entrar no salão quanto é? Zero. É só ir para lá e aproveitar o final de semana. É um passeio, naquela área, toda aquela área do Centro de Convenções Ruth Cardoso. Ela é climatizada, uma área gostosa de se passear, com estandes belíssimos, e eu convido a todos para que compareçam. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. A gente agradece também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.